Boa noite, meus amados irmãos e amigos. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vós. Esta noite nós vamos falar de um tema maravilhoso. Nós vamos falar sobre o tempo de Deus. Muitas vezes nós atropelamos o tempo de Deus. Queremos tudo muito rápido no nosso tempo. Mas hoje nós vamos mais uma vez observar a palavra do Senhor para que possamos andar no tempo de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor neste momento. Mas desde já agradeço à Igreja Batista em Perdizes pela companhia de todos vocês. E agradeço àqueles amados irmãos e amigos que têm me acompanhado nessa live. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, graças te damos, porque o Senhor tem nos ensinado a andar no teu tempo, a obedecer ao Senhor, a sermos fiéis ao Senhor. Nós te damos graças, porque o Senhor tem nos ensinado para que possamos obedecer e ser felizes em obediência e fidelidade ao Senhor. Ó Senhor, mais uma vez eu te peço, vem nos abençoar através da tua palavra, através da oração. Eu peço ao Senhor e clamo ao Senhor em nome de Jesus. Toca, quebranta os nossos corações através do teu Espírito, para que possamos dar ouvidos à tua palavra e guardá-la em nossos corações e vivê-la no dia a dia para o nosso próprio bem e para a honra e glória do Senhor. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 40. Vamos ler do verso 9 aos versos 23. Vamos observar sobre o que Deus nos diz aqui. E depois observar o tempo de Deus para a vida do seu servo José e para a nossa vida. Tá bem? Gênesis, capítulo 40, versos de 9 a 23. Assim nos diz a palavra. E a palavra fala a respeito de José. José, na prisão, interpreta 2 sonhos. Vamos ver então. Então contou o copeiro moro o seu sonho a José e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando. A sua flor saía e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado,
e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nesta cova. Vendo então o padeiro moro, que tinha interpretado bem, disse José: eu também sonhava, e eis que três cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e às vezes os comia, e as aves comiam do cesto sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do aniversário de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro moro e a cabeça do padeiro moro no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro moro ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro moro enforcou como José havia interpretado. O copeiro moro, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Meus amados irmãos, grandes lições nós temos neste texto. De antemão, nós podemos observar que José estava ali na prisão, e ali ele foi usado por Deus para interpretar 2 sonhos que o levaria à libertação. Mas o copeiro moro esqueceu de José. E aqui nos chama a atenção para uma coisa: quantas vezes nós estamos diante do nosso próximo, vendo a necessidade dele e ouvindo um pedido dele, e nós oramos ali e esquecemos, deixamos de lado. Isto é para nos despertar para a necessidade do nosso próximo. Não somente orar e dizer sim, mas realmente ser cumpridor do nosso trato e ajudar realmente o nosso próximo em suas necessidades. Esta é a primeira lição que nós temos. Agora eu quero lhes dizer, meus amados irmãos, que Deus nos dá promessas, mas precisamos crer em Deus e em sua palavra, para que essas promessas sejam cumpridas sobre nós.
E não importa o tempo que demore, porque o tempo pertence a Deus e nós também. Portanto, nós temos que nos submeter a Deus, o autor do tempo, o Criador de todas as coisas, e termos paciência. O que eu quero dizer, que nos chama a atenção aqui, é que o Senhor deu sonhos a José, e ele tinha fé suficiente, mas precisava também de paciência, pois a realização do propósito de Deus iria demorar. E é isso que nós aprendemos aqui, mais uma lição. Nós oramos ao Senhor, nós imploramos ao Senhor, mas precisamos ter paciência em aguardar no tempo de Deus, para que Ele atenda o nosso clamor. Mais uma lição maravilhosa nós tiramos aqui. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, José pediu ao copeiro que o ajudasse a sair da prisão. José tentou se beneficiar de um favor, um ato de influência junto a Faraó, sair da prisão. Mas o copeiro se esqueceu de José. Meus amados, nós precisamos observar isso aqui. Pedimos aos homens, ou até mesmo a Deus, alguns dos nossos pedidos não serão atendidos. Nós pedimos aos homens e até mesmo a Deus, mas alguns dos nossos pedidos não são atendidos. Conforme 2 Coríntios capítulo 12, verso 7 a 9, vamos observar o que aconteceu ali. E aqui se trata de um homem de fé, um homem que obedecia a Deus, um homem que cria em Deus, um homem fiel a Deus. E veja o que eu acabei de dizer, que nem todos os pedidos serão atendidos conforme a nossa vontade, mas sempre no tempo de Deus e na vontade de Deus. Aqui se trata do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versos de 7 a 9. Paulo e o seu espinho na carne. Capítulo 12, versos de 7 a 9. Vejamos. Diz Paulo: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetar, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E disse Paulo: de boa vontade, pois, me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Sabe, meus amados, muitas vezes nós nos pegamos
contido em uma fraqueza tão grande, por algo que está acontecendo sobre nós, assim como estava acontecendo com Paulo, este espinho na carne, que ele precisava se livrar dele, mas Deus o disse: minha graça te basta. Paulo entendeu a resposta de Deus e o agradeceu, porque ele sabia que aquele espinho na sua carne, através deste espinho, Deus tinha um propósito na sua vida. Era para que ele não se exaltasse. E muitas vezes nós também estamos sujeitos a ter um espinho na carne. E oramos e não somos atendidos. Não que não somos atendidos. Somos atendidos, mas não da nossa forma, como nós queremos. É no tempo de Deus, e a resposta de Deus pode ser como a resposta que ele deu a Paulo: minha graça te basta. E Paulo entendeu que o espinho foi bom para que ele se aperfeiçoasse e para que ele não se exaltasse. Muitas vezes há alguns espinhos em nossa carne e nós oramos e o Senhor não tira esses espinhos. Cada vez que eles espetam, nós podemos lembrar que é em nossa fraqueza que o Senhor age com o seu poder para nos fortalecer, mas esses espinhos continuarão em nossas vidas, para que nós não nos exaltamos, mas continuamos humildes no altar de Deus, fazendo a vontade de Deus, mesmo em meio os espinhos, porque a vontade de Deus é nos aperfeiçoar em sua graça, para sermos vencedor, e muitas vezes não aqui na terra, mas já somos vencedores, porque recebemos a bênção maior, recebemos a salvação em Cristo Jesus, recebemos também o selo do Espírito Santo, para que esta salvação que foi nos dada seja permanente até a entrada triunfal no reino de Deus. Esta é a bênção maior. Esta aí o ser humano precisa alcançar e jamais perder, porque está selada com o Espírito Santo. Mas a prova de que estamos selados com o Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, é a obediência, a fidelidade diante de Deus e da igreja do Senhor Jesus. Isto é a prova que fomos selados pelo Espírito Santo. Muitas pessoas dizem: eu sou selado pelo Espírito Santo. Para que você foi selado pelo Espírito Santo? Para que você foi salvo? Se nada faz, só alisa os bancos da igreja. Deus tem um objetivo para nossas vidas, um objetivo para a vida da igreja, e cada membro da igreja tem um dever de estar contido no objetivo de Deus e fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, ser fiel a Deus, trabalhar na obra para alcançar outros que ainda serão salvos e acrescentados à igreja do Senhor. Aleluia! Esta é a mensagem que o Senhor nos manda nesta noite. Meus amados irmãos, José fugiu da tentação, conforme Gênesis, capítulo 39, verso 12. José fugiu da tentação, como de fato deveria ter fugido, mas não conseguiu fugir
da tribulação. Ele teve que passar por tudo segundo o tempo de Deus. E só no tempo devido, Deus o libertou. Isto prova que para termos vitória diante dos problemas que temos nessa vida, precisamos ter paciência. Davi, no Salmo 40, declarou isto: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Tirou-me do charco de lodo, firmou os meus passos sobre a rocha. Nós precisamos, quando passar por um problema, pelas aflições dessa terra, ter paciência e aguardar no tempo de Deus. Pois assim está escrito: tem tempo para todas as coisas, e todo o tempo pertence a Deus. E no tempo de Deus, Ele nos libertará dos espinhos da nossa carne. Prosseguindo, meus amados, no segundo ponto, observamos que José ficou preso por mais 2 anos, depois da revelação desses sonhos do copeiro Mouro. José ficou preso por mais 2 anos, conforme Gênesis capítulo 41, verso 1. A tribulação é persistente, duradoura, mas não é eterna. Deus tem o tempo exato para tudo. Se José fosse liberto antes, ele não seria útil, pois Faraó não teria ainda os sonhos para serem interpretados por José. O que nós aprendemos aqui? Assim sendo, José seria um inútil, livre da prisão, mas inútil. Portanto, nós aprendemos que tudo deve ser conforme o tempo de Deus. Não adianta atropelar o tempo de Deus. Oramos e aguardamos com paciência no tempo de Deus. E é necessário aguardarmos pelo tempo de Deus. Nós podemos ver, José seria um inútil, livre, liberto sim da prisão, mas inútil, porque Faraó ainda não teria sonhos para que ele o revelasse, porque a libertação e o sucesso, o futuro de José foi por conta da revelação dos sonhos de Faraó. Terceiro ponto. José foi liberto da prisão, conforme Gênesis, capítulo 41, verso 14. No tempo certo, José foi liberto. Ele estava com 30 anos de idade, conforme Gênesis capítulo 41, verso 46. 3 anos depois de ter os seus sonhos revelados. Este foi o tempo de Deus para José. E aqui eu deixo uma pergunta: qual é o tempo de Deus para você? Qual é o tempo de Deus para a igreja? Qual é o tempo de Deus para a minha vida? Não importa o tempo, importa é que nós temos que esperar com paciência no tempo de Deus, porque Deus está sobre todas as coisas
E ninguém pode atropelar o tempo de Deus, mas deve submeter ao tempo de Deus, para que seja liberto, seja qual for o mal. E não entristecemos, mas esperamos com alegria. E se ele disser, este espinho da tua carne eu não tiro, porque esse espinho eu tenho um objetivo com ele, é para que você não se exalta, para que você continue sendo humilde, para que você continue no meu altar, para que você continue recebendo o meu poder para a realização da minha obra aqui na terra. E é assim que nós precisamos submeter e obedecer e ser fiel a Deus, porque já temos a bênção maior, que é a salvação em Cristo. Mas nós estamos, em nome de Jesus, sempre ajudando o nosso próximo, porque aquilo que nós damos, meus amados, também nós recebemos. Se semear o bem, receberemos o bem. Se semear o mal, receberemos o mal. Se formos preguiçosos na obra do Senhor, o Senhor também não age abençoando a nossa vida. Ficamos na mesmíssima. Por quê? Porque não obedecemos, porque não somos fiéis, porque não trabalhamos, porque não fazemos a vontade de Deus, ficamos na mesmíssima. Assim como quando nós fomos salvos e permanecemos na mesma. Mas o Senhor tem um plano, meu amado, para você, para mim. E este plano é segundo o seu propósito para nossas vidas. Se formos obedientes, se formos fiéis, se cumprir o propósito de Deus aqui na terra, Deus cumpre o seu propósito que Ele tem para conosco. Devemos pedir, mas não estar somente pedindo, mas sermos gratos, porque muitas vezes Deus nos abençoa pela gratidão a Ele, por sermos gratos a Ele. Não precisamos nem pedir, é só fazermos a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, e certamente a vontade de Deus está sendo sobre nós, se a vontade dEle é a melhor para todos aqueles que o submetem, com fé, com alegria, com paciência, e esperando o tempo de Deus. Mais uma lição que nós recebemos do nosso Deus nesta noite. Meus amados, Deus tem um tempo determinado para cumprir em nós os seus propósitos e nos dar as bênçãos que esperamos, mas precisamos ser pacientes, aguardar o tempo de Deus e entender que mesmo passando por aflições, o Senhor está conosco. E mesmo que Ele não tire os espinhos da nossa carne, nós somos aperfeiçoados através destes espinhos, para agradar a Deus, para sermos humildes diante de Deus, para não nos exaltar e fazermos sempre a vontade de Deus. Muitas vezes nós contamos com gotas de bênçãos por falta de obediência, por falta de fidelidade, por deixar de fazer a vontade de Deus, por negligenciar a Deus. Vivemos com gotas de bênção, mas nós precisamos de chuvas de bênçãos. Aleluia! E só devem essas bênçãos através da obediência, através da fidelidade, através da fé nesse Deus poderoso, através do aguardar no seu tempo, com paciência, fazendo sempre a tua vontade, porque Deus é soberano, está acima de todas as coisas, está acima de nós. Nós precisamos submeter a este Deus poderoso, fazendo a tua vontade, para que sejamos abençoados. Amém?
Meus amados, Deus tem um tempo determinado para cumprir em nós o seu propósito e nos dar as bênçãos que esperamos. Conclusão: muitas vezes nós queremos tudo apressadamente. Nós gostamos muito de alimento rápido, tipo um pastel. Frita um pastel para mim, que sai rapidinho, já comemos. Ah, meus irmãos, mas na Bíblia nós aprendemos a semear e aguardar para a colheita. Tem tempo para todas as coisas. Tem tempo para plantar, tem tempo para colher e se alimentar dos frutos dessa colheita. Mas esperamos, pois, no tempo de Deus, para que todas essas coisas maravilhosas aconteçam sobre nossa vida. E dentro desta conclusão, como aquele que aguarda o fruto da árvore, e a árvore não dá fruto todos os tempos, não. Ela tem o seu tempo certo para dar o fruto. E nós precisamos esperar com paciência no tempo para recebermos o fruto. Mas precisamos semear. E eu quero dizer o seguinte: como aquele que aguarda o fruto da árvore, nós precisamos aguardar o tempo, no tempo de Deus. A estação certa para nos alimentar do fruto. Mas nós precisamos semear para colher. Semear a palavra de Deus para colher aqueles que Deus os salvar através da sua palavra e acrescentar à sua igreja, para que tenha assim a vida eterna e receba no tempo certo, no tempo de Deus, Jesus Cristo para o arrebatamento da igreja, da qual nós vivemos e devemos viver com amor para com Deus, o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, para com Jesus Cristo, cabeça da igreja, e com o Espírito Santo. Devemos ter plena comunhão com Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo e uns com os outros, a igreja do Senhor Jesus, e dedicar o amor sem medida, para que sejamos abençoados no tempo certo. Receba a semente, meus amados, palavra de Deus, creia e tenha paciência, espere o tempo de Deus e toma posse das bênçãos que o Senhor tem a derramar, dentro das condições da obediência, fidelidade, do esforço em trabalhar e aguardar o tempo de Deus para tomar posse das bênçãos. Amém, igreja? Nós vamos encerrar com a oração. E eu quero convidar aos amados irmãos e amigos a orar comigo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, graças te damos, porque recebemos esta bela lição de vida, de tempo, e agradecemos ao Senhor porque temos aguardado com paciência. O Senhor tem nos ensinado a guardarmos com paciência, ensinado através da sua palavra. E se ainda não temos tal paciência como devíamos ter, tem misericórdia de nós e aperfeiçoa-nos em paciência para aguardar no tempo do Senhor as bênçãos que haveremos de receber. E eu peço ao Senhor, pela Gileide, ela pede oração pela Deise, a sua nora,
contraiu o Covid-19. E eles, na família, muitos já se curaram. Mas esta ainda não. E eu oro ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus, pelo resgate da saúde desta mulher. E eu sei que quando o Senhor cura, a cura é completa, não é uma melhora, porque o Senhor tem poder para curar, e o Senhor tem dado prova, e nós estamos cercados de nuvem, grande nuvem de testemunhas das curas que o Senhor tem realizado, das almas que o Senhor tem salvado. E é por isso que eu oro ao Senhor em nome de Jesus, crendo na cura total, porque é vem do Senhor que tem todo o poder. Cura a Deise. Liberta este vírus, para que ela retenha a sua saúde de volta e possa estar com plena saúde no seu lar, no teu trabalho, nas tuas atividades do dia a dia. E ajude-a. Continua quebrantando o seu coração, para que ela nunca saia da presença do Senhor, deste Deus poderoso. Se ela é salva por Cristo, aperfeiçoa em tua graça, na fé, para que ela continue sendo abençoada por ti. E se ainda não é, que haja conversão, para que haja salvação, e que ela seja acrescentada à igreja do Senhor. Eu oro também pela sua mãe, pelo seu pai, que também contraiu o vírus, mas já está melhor. E que, tanto a eles, quanto a mim, quanto a nós, todas essas mazelas da terra não seja para nos desanimar, mas para nos acrescentar a fé, para viver dia a dia no trono da graça do Senhor. Senhor, eu oro por este país, aqueles que ainda não foram alcançados pela graça salvadora. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus, vai tocando, vai quebrantando com o teu Espírito, para que eles possam arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, e confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Abençoa aqueles que estão no governo do nosso país, todos que estão em eminência, para que eles sejam homens e mulheres de fé, e que possa fazer um governo embasado no poder do Senhor, no amor do Senhor, na misericórdia do Senhor, para que eles possam fazer um justo governo. E se ainda não for salvo, que eles possam receber a justificação dos seus pecados e a salvação em Cristo Jesus, para realizar um justo governo sobre o nosso país. Pai, tem misericórdia, salve a nossa pátria, livra-nos do coronavírus, livra não só a nossa pátria, nosso Brasil, mas o mundo inteiro que está contaminado com este vírus. Eu creio no Senhor, nós estamos orando em nome de Jesus e crendo que o Senhor realizará, entrará com providência, com teu poder, para limpar esse vírus da face da terra. Tu tens este poder, nós cremos em nome de Jesus, Pai. Venha abençoar nosso país, os demais países que estão sofrendo com o Covid-19. Liberta, liberta. Sara é a nossa terra, sara este mundo desta contaminação. Eu sei que o Senhor tem nos dado uma lição com tudo isso. É para que possamos ser mais tementes ao Senhor, mais obedientes ao Senhor, receber a libertação dos pecados, que é a enfermidade maior, que dá a condenação para a perdição eterna. Mas nós cremos na libertação total do Senhor,
Ó Pai, vai tocando, vai quebrantando os corações daqueles que ainda não receberam essa salvação pela fé. Concede, Senhor, a fé. Ajude-os a se arrepender dos seus pecados, a confessar para o perdão dos mesmos, a confessar Jesus como o único e suficiente Salvador, para sair das mazelas deste pecado e ser selado pelo Espírito Santo, ter a salvação eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Eu creio, eu oro assim, e eu sei que meus amados irmãos e irmãs também creem e oram assim, porque temos um Deus todo-poderoso que tem atendido as nossas orações. Salve a nossa pátria. Eu peço ao Senhor, abençoe esses que têm me acompanhado nesta live, todas as famílias representadas e aqueles que ainda não receberam a salvação. Pai, toca com o teu Espírito, quebranta os corações, conceda, Pai, o desejo maior de arrepender dos pecados, de confessá-los para o perdão dos mesmos, para a salvação das vossas almas. Abençoa todos que têm me acompanhado nesta live, abençoa todas as famílias representadas, continua nos abençoando, nos protegendo, nos livrando dos males desta terra, e que nós sejamos aperfeiçoados a cada dia, através da palavra do Senhor, aleluia, e que a nossa fé seja aumentada, e que nós possamos ser sempre abençoados pelo Senhor. Obrigado pela salvação eterna em Cristo Jesus. Graças te dou e peço essas bênçãos em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Amém, meus amados irmãos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Deixo aqui o meu forte abraço e que a graça, poder e a graça, as misericórdias de Deus prossegue conosco todos os dias das nossas vidas. Amém? Deus os abençoe. Continue nesta graça maravilhosa. Que a graça e a paz seja com todos vocês. Amém? Um forte abraço.